não poderia estar aí. Ele já estava faminto. Não porque ele estava faminto, porque no lugar onde que ele estava havia fome. É porque toda a cidade havia fome. Então a matemática aqui é de debater para sobreviver. Eles começam a debater. E ele fala entre si: se nós ficar aqui, vamos morrer. E também se nós sair para a cidade aonde que nós estávamos, também lá há fome. Eles tinham 3 opções: de ficar no lugar onde que ele estava, porque eles estavam enfermos. Se eles estavam fora da cidade, porque eles não tinham acesso de compra ou de venda. Se eles estavam fora da cidade, não tinha acesso de qualquer coisa, porque eles estavam fora da sociedade. Estavam fora da multidão. Não tinha lá família, não tinha lá filhos, porque eles estavam sozinhos. Entre eles somente poderia comunicar. Entre eles somente poderia haver uma ideia entre eles. Então eles começam a debater. E um fala: não, se nós continuar a estar aqui, vamos morrer. Então, se nós também voltar para lá, também lá há fome. Então, a boa maneira aqui de nós se render aos nossos inimigos. Aleluia. Aleluia. Amém. Tempo de boas novas. Tempo de boas novas. Nós encontramos uma profecia. E esta profecia está sendo associada com homens que têm um bom coração. Homens que não tinham mágoa no lugar aonde eles foram retirados. Aleluia. Porque são 4 leprosos. Não estão na sociedade, mas eles não odeiam a sociedade, não odeiam a autoridade, não odeiam o lugar que eles saíram, mas estão aí segundo as autoridades, segundo a escritura de Deus. Eles estão aí fora da cidade, esperando o milagre, esperando a sua cura, esperando a oportunidade, esperando mais uma vez que algo pode lhe fazer retornar a essa cidade. Aleluia. Eles estavam aí a esperar numa oportunidade, porque segundo a palavra de Deus no livro de Levítico, está falando aqui que quando que a enfermidade sarar, o homem poderia retornar mais uma vez à tua casa, poderia se associar à sociedade. Então eles não têm acesso, estão fora de tudo, longe de tudo, com muita fome. Então a profecia de Eliseu quer se manifestar. Eles ficaram tanto tempo aí, mas não tinha decisão de poder sair naquele lugar. É porque o homem de Deus era antes de profetizar. Aleluia. Amém. Era porque o homem de Deus era antes de pronunciar uma palavra. É por essa razão que eles continuavam aí. E para Deus mostrar a tua grandeza, Ele não está a usar o exército de Israel para a profecia se cumprir dentro de Israel. Ele está a usar homens que foram retirados na sociedade, homens que foram retirados com a sua família, homens que não podem se associar com a tua família. Deus está querendo a profecia se manifestar diante desses homens. E os homens, eles se levantam, eles começam a caminhar. E quando que eles caminham, a Bíblia fala que os inimigos ouviram ruído. Nos ouvidos deles parecia como se fosse um grande exército que marchava para o acampamento deles. Aleluia. Aleluia. E eles percebendo isso, eles abandonam o acampamento. Eles saem do acampamento. Eles abandonam o lugar. E os homens entram na cidade. A Bíblia fala que quando eles entram, eles não ouvem nenhuma voz. E eles olham e não vêem ninguém. A decisão deles, eles estavam aí se render. Mas quando chega ele, encontra o vazio. Então eles tomam o ouro,
Ele toma prata, eles levam comida, eles guardam, ele esconde. Aleluia. Estamos chegando à nossa pregação. No 9. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é o dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperamos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobreviverá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio. 10. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anuncia: fomos ao acampamento dos arameus sírios, mas não vimos e nem ouvimos a voz de pessoas alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e o jumento estando e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. Aleluia. Amém. Compreenda só. Nós devemos aprender muito com esses homens. Homens que tinham boas novas. Homens que tinham uma capacidade de chegar perante a quadra e falar que quer falar com o rei. Homens que tinham autoridade porque eles tinham uma boa notícia. Homens que tinham uma boa notícia não somente para a família, mas sim para toda Jerusalém. Aleluia. Qual é o nosso tema? Tempo de boas. Tempo de boas. Meus irmãos, nós estamos no tempo de boas novas. Nós estamos no tempo de poder anunciar aquilo que Deus fez perante a nossa vida. Nós estamos no tempo de milagre. No tempo de testemunhar algo que aconteceu na nossa vida, na parte da nossa família, na parte dos nossos irmãos, na parte da nossa história. Então, os homens aqui, eles foram rejeitados na cidade. Eles foram afastados com a sua família. Mas quando que eles têm essa boa nova, eles vêm perante os guardas. Eles não invadem a cidade, porque eles tinham a palavra, eles tinham a lei, eles tinham a escritura. Eles não carregaram aquilo aí que eu tenho a palavra de Deus, então eu sou superior, eu quero falar com a autoridade. Eles não carregaram assim, dizendo que não, eu tenho a palavra, eu tenho uma profecia, somente posso anunciar para o pastor. Dizendo que não, eu tenho uma mensagem para minha família, mas somente vou falar com o pai da família. Os homens entenderam o lugar deles. Os homens nunca voltaram à cidade. São os homens que tiveram uma boa notícia. São os homens que carregaram um testemunho, mas não voltaram a se encontrar com a sua família. Homens que entendem e percebem a vontade de Deus. Homens que entendem e percebem a escritura de Deus. Homens que não misturaram aquilo que eles carregavam. Homens que não aproveitaram a boa nova. Homens que não aproveitaram a mensagem de Deus. Aleluia. E você que conhece Mateus 7,7. E você que tem uma palavra na tua família, mas você se acha superior de todos. Aleluia. Mas esses homens estão há tanto tempo fora da cidade, mas depois de ter essa testemunha, eles não vêm e invadem a cidade e não aproximam o portal, mas se de luz eles chamam os soldados. Homem que não queria contaminar a sociedade, homens que não queria contaminar as suas famílias, homens que entendiam a situação, homens que se colocavam no lugar deles. Aleluia. Então eu percebi que não, quando que Deus quer realizar uma profecia, Ele escolhe boa pessoa. Ele olha o coração do homem para
Para Deus, Ele colocar comida em Israel, Ele usou homem de bom coração. Para Deus usar a tua família, para a sua família se tornar próspero, Ele vai olhar o seu coração. Ele não vai olhar a grandeza da palavra que você carrega. Ele vai olhar o teu coração. Aleluia. Ele não olhou a capacidade da palavra que eles tinham. Mas Deus, Ele usou aqueles homens, porque Deus sabia que são os homens que se colocam no teu lugar. Amém. Imagina se fosse que era você. A Bíblia menciona anos e dias que eles estavam fora da família, fora da cidade. Imagina apoio de contra tudo. Significa que ele já era rico, porque tinha ouro. Foram homens que foram a primeira pessoa a ver a riqueza dos inimigos, a levar, a esconder. Imagina você na tua família. Aleluia. Isso mostra que quando que Deus tem nos usar, Ele repara o nosso coração. Se existe uma profecia que não está se realizando na tua vida, é porque o teu coração ainda não está maduro. Se existe uma coisa que está parada na tua vida, é porque o teu coração ainda não está preparado. Se existe uma coisa que quer se manifestar na tua casa, na tua família, mas não está a se manifestar, é porque ainda você não está preparado. Você não está preparado porque você não tem conhecimento, mas o teu coração. Os homens não foram carregados com emoções, mas foram homens responsáveis. Homens que tinham responsabilidade. Aleluia. A Bíblia menciona que esses homens, que eram homens que temiam Deus, mas segundo a característica do comportamento que eles tinham, mostra que eles eram tementes a Deus. Aleluia. Esse tempo de boa nova, tempo de nós anunciar aquilo que aconteceu na nossa vida, porque de verdade esse é o tempo de fartura na nossa vida. Mas o que faz nós entender de que nós somos embaixadores de Cristo, de que nós estamos ligados com Ele, e toda a riqueza está perante nós. Só que o problema é como nós agimos para alcançar essas coisas. Porque os homens entenderam que não, se nós ter aquele coração de orgulhoso, nós vamos ser castigados. Se nós não anunciar essa boa nova, ao pôr do sol nós vamos receber o castigo. Entenda só, os homens estão só naquele lugar. Será que ele estava temendo de quem? Aleluia. Ele estava só no acampamento dos inimigos. Que tipo de castigo que eles temiam? Eram homens que conheciam a vontade de Deus. Eram homens preparados para o progresso de Israel. Aleluia. Eram homens preparados, sim, porque eles entendiam que Deus estava naquele lugar. Porque eles estavam só no acampamento, não tinha mais ninguém. Mas eles disseram: não, se nós não anunciar essa boa nova até o pôr do sol, nós vamos receber o castigo. Eram homens que se aproximavam de Deus, porque segundo a palavra de Deus fala assim, que quem comigo não ajunta, espalha. Eram homens que entendiam a vontade de Deus. Eram homens que não guardaram, que não pensaram somente em si. Eram homens que não viram o mal que a cidade cometeu para eles. Imagina você, no tempo da fartura onde você está, e você mudou tudo. Você esqueceu todo o mal. Aliás, esqueceu todo o bem que as pessoas fizeram perante a você, porque somente num dia cometeram mal. Você esquece todo o bem que o teu irmão,
que a sua irmã fez na tua vida. Porque ele cometeu algo de errado somente num dia. Então imagine esses homens. Eles não carregaram mágoa. Porque se fosse que eles carregaram mágoa, não poderiam anunciar as boas novas. Então eu compreendi que de verdade tem pessoas que não anunciam a palavra de Deus é porque eles têm mágoa. Não tem como pronunciar para teu irmão, porque ele odeia essa pessoa. Não tem como se expressar para teu pai e para tua mãe, porque você não tem uma boa comunicação com teu pai, com a sua mãe. Esses homens não carregaram esse tipo de atitude. Embora que eles estavam fora da cidade, eles foram rejeitados porque estavam enfermos, estavam com lepra, mas eles não carregaram, eles não olharam mal, mas sim olharam bem para a cidade. Será que você tem esse tipo de olhar perante as pessoas que cometeram mal na tua vida? Aleluia. Você está sendo uma pessoa que trava a boa nova. Você está sendo uma pessoa que não anuncia, que não proclama as boas novas. Porque você não está se expressando perante as pessoas. Porque quando que você olha para aquele amigo, você vê o mal. Você vê a fofoca que ele fez. Quando você olha para aquela irmã, você vê algo de errado que ele cometeu. Esses homens não. Meu irmão, esses homens eram homens tementes de Deus. Esses homens eram homens que em si tinham temor diante da presença de Deus. Então os homens, eles anunciam para os guardas. Após anunciar para os guardas, a Bíblia não diz que eles entraram na cidade. Porque quando que eles tinham as boas novas, não quer dizer que eles já estavam curados da lepra. Aleluia. Você pode ter uma mensagem enquanto que você está numa situação muito difícil, mas você precisa entregar essa mensagem. Aleluia. Você precisa entregar essa mensagem. Você pode ter um conselho para teu irmão, para a sua irmã, mas enquanto que você estiver também naquela situação, isso não mostra que você não pode anunciar isso. Aleluia. Amém. Os homens, eles não olharam o erro que o povo cometeram para lhes afastar da sua família. Eles não olharam para isso, porque eles perceberam que não, esse é o tempo de fartura para o povo de Israel. Então eu preciso anunciar. Então se é tempo de fartura para a tua família, você não precisa esconder, você precisa anunciar, porque é o caminho. Aleluia. Os homens foram o caminho para o povo de Israel encontrar a salvação. Você pode ter o caminho para a tua família. Você é o caminho para tua mãe. Você é o caminho para teu pai. Você é o caminho para teu filho. Você é o caminho para qualquer pessoa que está diante de você. Mas o que é necessário é que você se coloque no teu lugar. Aleluia. O importante é você se colocar no teu lugar. Porque os homens foram o caminho para o sucesso de Israel. O problema é que as pessoas não querem ser caminho, porque as pessoas não querem ver o bem para o seu próximo. A prestação é difícil. Mas eu te digo nesta noite, se você não ser caminho, você receberá o castigo. Aleluia. Aleluia. No Evangelho, Cristo ele deixou uma telema dizendo que ide a todo mundo anunciar as boas novas. É uma telema que está a circular no Evangelho de Cristo,
de que todos nós que fomos salvos, que fomos acolhidos por Ele, que nós alcançamos um bom testemunho perante Ele, é necessário que nós testificamos que Ele realmente, como Ele se manifesta. Então, se você não testifica como Cristo se manifesta na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, significa ainda você não viu a manifestação de Cristo na tua vida. Aleluia! Porque se você não testifica, significa que você ainda não viu nada. Você não tem certeza daquilo que aconteceu na tua vida. Aleluia! Testemunho não é uma ilusão, mas é algo que aconteceu. Então os homens compreendem que não, de verdade aconteceu. Nós vimos que lá não tem ninguém. Nós precisamos anunciar lá, porque lá há fome na cidade. A tua família tem sede de ouvir a palavra de Deus. Mas você não compreende que tipo de fome que os teus filhos, a tua família carrega na tua vida. Aleluia. Os homens, eles carregaram a fome na cidade. Os homens estavam bem sácios. A mulher da macuta. Mas assim foi na cona. A tamanga para anunciar para logo piraona wene. Então eu kumanika nyumba ya Mulungu. E Cristo alokulokalizar. E Cristo atinja vidako. Mas ungabi konisa pangiza njira para mbali wako uje kupasanisha na situações zinapasariwe. Aleluia. Há um dia que eu estava ministrando aqui, eu falei que nós somos salvos para capacitar. Amém. É uma dilema que está no Evangelho. Salvo para capacitar. Os homens, eles alcançaram. Eles não ficaram assim porque eles alcançaram. Eles fizeram também com que a cidade também alcançasse algo que vem na parte de Deus. Então eu não te panja muito. Eu não nhantima na mapensa Mulungu. Aleluia. Tempo depois. Este é tempo depois nova. Se você não testificar o que Cristo fez na tua vida, você cometeu um grande erro na tua vida. Você falhou com Deus. Você falhou com o seu Criador. Aleluia. Aleluia. Esse é tempo depois nova. Tempo de anunciar algo que aconteceu na tua vida. Tempo de testificar algo que aconteceu. É tempo de falar maravilha de Deus na tua vida. Mas há um porém. Para você testificar essas coisas, é necessário que o teu coração seja adequado para agradar a Deus. Aleluia. Que o teu coração seja preparado para agradar a Deus. Amém. Temos que orar. Os leprosos tiveram uma oportunidade muito grande. Que quando que eu lembro para eles, eu vejo fora. Mas será que? Por que eles não foram de vez? Por que eles não deixaram essa cidade? Mas eram homens que tinham uma responsabilidade. Tenha responsabilidade. Aleluia. Amém. Tenha responsabilidade. Se Cristo te colocou neste lugar, Ele te dá uma responsabilidade. Aleluia. Amém. Então carregue essa responsabilidade. Amém. Não importa que você é membro simples, porque a Bíblia está dizendo que eram leprosos, pessoas rejeitadas, pessoas vistas como pecador perante a sociedade. Não era sacerdote, mas eram pessoas doentes, que tiveram esse tipo de coração para anunciar a boa nova. Então você, que é membro simples, você que é uma pessoa normal aqui neste lugar, mas fica sabendo que Deus, Ele prepara sempre algo para você anunciar para a tua família. Porque isso que está acontecendo na tua vida é algo que você pode falar para teu irmão e o teu irmão reconhecer que de verdade Deus, Ele está com você. Amém.
Não estamos a dizer que de pastor, obreiros, mas sim de jovens que tinham bom coração, de homens que tinham bom coração. Então o conselho que eu tenho para dar como irmão, que tenha um bom coração, de que Deus vai te usar para você proclamar as boas novas. Tenha uma consciência limpa, tenha um coração limpo, de que Deus vai te usar para você fazer coisas diferentes. Aleluia, aleluia. Seja pessoa que não querem aparecer porque os homens não apareceram. Os homens não queriam se aparecer, ser vistos como pessoas que foram primeiro a descobrir. Mas eram pessoas que carregavam amor ao povo. Eram pessoas que tinham amor. Aleluia. Então seja pessoa que tem amor. Amém. Seja pessoa que tem amor. Não carregue o evangelho para aparecer. Não carregue a palavra de Deus para aproveitar. Amor é assim usar pleia. Tenho mensagem para pedir um portão. Aleluia. Aleluia. Amém. Os homens não fizeram isso. Eles não se aproveitaram das boas novas para entrar na cidade. Mas eles conheciam o lugar deles. Então não pode aproveitar a palavra de Deus para enriquecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Não pode carregar a palavra de Deus para... Porque ela tem uma determinação, tem um lugar para chegar. O importante é você proclamar ela para chegar aonde que quer chegar. Amém? Aleluia. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os leprosos, eles não negociam as boas novas. Pessoas doentes iam negociar. Tenho uma boa coisa para vos falar aqui, mas primeiro me deixa eu entrar na cidade. Aleluia. Mas essas pessoas não tiveram esse tipo de coração. Eu tenho autoridade que manja bom direito, mas não dizia. Aleluia. Deus pode usar aquele dia, mas se coloque no teu lugar. Você é obreiro. Amém. Aleluia. Nesse tem uma pequena autoridade, não mais que pastor. Aleluia. Os homens se colocavam no seu lugar. Amém. Se no cameraman cabe mesmo. Aleluia. Amém. Os homens tinham o seu. Vamos aprender com esses homens. São os homens que quando nós estudar bem, forma de que, como que eles vivem, nós vamos alcançar coisas grandes na parte de Deus. Amém? Se nós ter esse tipo de comportamento de que esses homens carregaram, vamos alcançar muitas coisas. Sabedoria, conhecimento, entendimento, vamos alcançar. Mas se nós termos o coração de bata, de bata, aleluia, vai ser uma última profecia da Canaíba. Aleluia. Amém. Feche suas vistas. Nós estamos acima da hora. Vamos aproveitar o tempo.